Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje eu vou finalmente falar sobre o programa Work and Travel. O meu nome é Carol, eu sou recrutadora para programas de intercâmbio cultural nos Estados Unidos, eu trabalho para um sponsor e hoje eu vou esclarecer algumas dúvidas para vocês sobre quem pode participar do programa Work and Travel. Sejam bem-vindos. Muito bem. Nesse vídeo nós vamos falar sobre elegibilidade. Nós vamos falar sobre quem são as pessoas que podem fazer o programa Work and Travel. Se você não sabe ainda o que é o programa Work and Travel, ele é um programa de intercâmbio cultural para os Estados Unidos que envolve um trabalho remunerado. Ele não é um programa de trabalho, mas ele leva estudantes universitários para os Estados Unidos durante as férias da faculdade e eles têm uma ocupação remunerada. Eu vou falar bastante sobre isso agora. A primeira coisa muito importante que eu preciso que vocês entendam é: as regras do programa Work and Travel são determinadas pelo governo americano através do Departamento de Estado americano, que é uma secretaria, como se fosse um ministério. Esse ministério, no âmbito público, ele habilita empresas privadas para gerenciar os programas de intercâmbio e também os intercambistas enquanto eles estão nos Estados Unidos. Essas empresas privadas são chamadas de sponsors. Algumas delas têm parcerias com agências nos países onde eles recrutam e algumas delas recrutam diretamente. É o caso do meu empregador. Eu, Carol, trabalho para um sponsor americano e aqui no Brasil, sempre que um candidato quer participar dos nossos programas, eu sou a pessoa que dá orientação e eu guio durante todo o processo seletivo, até as entrevistas e também dou alguma orientação durante o programa quando eles já estão lá. Quem são as pessoas que eu estou procurando para o nosso programa Work and Travel? Em primeiro lugar, eles precisam ser estudantes de graduação superior. Pode ser um curso de bacharelado, de licenciatura, um tecnólogo. Também pode ser um estudante de mestrado ou de doutorado. Somente os cursos de pós-graduação não são elegíveis. E isso porque esses cursos conflitam com uma regra do programa que diz que o aluno precisa estar matriculado em um curso com no mínimo 2 anos de duração. Os programas EAD também não são elegíveis para o programa Work and Travel. Então, se você é um estudante de EAD ou de um curso semipresencial, infelizmente você não pode se candidatar para esse programa. E cuidado, existem pessoas, influencers e agências por aí pedindo que vocês fabriquem ou deem um jeitinho na documentação. Isso não é correto, isso é fraude. Não participem desse tipo de coisa. Se você não é estudante de um curso 100% presencial e você quer muito fazer o Work and Travel, matricule-se em um curso, pode ser tecnólogo ou outros. Eu posso tirar essa dúvida diretamente com vocês depois, mas não fabriquem ou omitam informações na documentação oficial para o governo americano, ok? Segundo ponto, vocês precisam ter no mínimo 18 anos. Essa é uma dúvida recorrente. Nas regras do programa, nas regras do governo, não é determinada uma idade limite. Porém, aquelas empresas chamadas sponsors que eu mencionei antes, eles têm algumas restrições e elas precisam ser respeitadas. A maioria dos sponsors não recrutam estudantes para o Work and Travel com mais de 30 anos de idade. Alguns não passam nem dos 28 anos de idade. No nosso caso, nós já recrutamos algumas pessoas com 30 anos, não é uma prática regular. Mas por que essa questão dos 30 anos é tão importante? É que o programa Work and Travel, ele nasceu de uma ideia de que seria um summer job. Para a maioria dos estudantes brasileiros, essa vai ser a primeira oportunidade de trabalho. Então, nós não podemos misturar e confundir o propósito do programa com essa idade muito jovem de jovens empreendedores e acabar colocando pessoas que já são profissionais, já são até pais e mães de família, já têm algum tipo de experiência, já têm até uma outra graduação. Eles não fazem parte do perfil ideal para o qual o programa foi desenhado. É só por isso. Mas, independente da idade, é muito importante vocês saberem que o programa Work and Travel, ele não oferece vagas em atividades de supervisão, de gerenciamento. São todas atividades muito básicas. São para trabalhar com limpeza, atendimento, vendas, muitas atividades relacionadas
a sazonalidade de inverno, como operadores de esqui, de snowtube. Enfim, são atividades que qualquer jovem poderia desempenhar, ele não precisa de nenhuma experiência ou qualificação técnica. E dentro desse processo seletivo, nós temos vagas limitadas, tanto para tipos de posições como para determinados empregadores. Uma questão é muito importante na disputa pelas vagas, que é o nível do inglês. Pelas regras do programa Work and Travel, o nível mínimo é o intermediário. E muitas pessoas confundem o intermediário com o básico. É muito importante você entender que, se você não consegue fazer uma excelente apresentação de você mesmo, você não tem o nível intermediário. O nível intermediário ele é capaz de se comunicar, de ler e entender e interpretar a documentação que vai ser oferecida para o programa, que vem toda em inglês. Ele precisa ser capaz de receber o treinamento do empregador para executar de forma correta as atividades que vão ser dadas durante o programa. E ele precisa ser capaz de se comunicar com seus colegas, com seus superiores e também nas atividades do dia a dia. Você precisa ter um vocabulário e uma desenvoltura suficiente para ir até o mercado e comprar comida. Chegar no restaurante e saber pedir. Você precisa chegar numa farmácia e saber explicar se você estiver precisando de um tipo de remédio. Ou mesmo se você chega no aeroporto ou numa rodoviária, numa estação de trem, saber que rota você precisa pegar caso você esteja se deslocando a turismo dentro do país. Então, eu sei que às vezes vocês fazem cursos de inglês e eles dizem assim, você é do nível C1, do nível... Enfim, chegam várias siglas interessantes para mim, eu não faço a menor ideia do que elas significam. Os níveis que nós entendemos são o básico, o intermediário, o avançado e o fluente. O nível fluente está descartado, é o nível dos tradutores juramentados, pessoas que têm realmente não só o idioma, mas o entendimento cultural daquele país, a ponto de ser capaz de traduzir desde um texto acadêmico, técnico da universidade, até uma conversa coloquial, regional de determinados lugares. Então, para ter o nível intermediário, tenham esse entendimento. Vocês vão ser entrevistados, tanto pelo sponsor e, quem sabe, pelo empregador também. Você precisa se comunicar, falar sobre você mesmo muito bem. E, dependendo do nível de inglês, quem fala um inglês melhor, consegue vagas melhores. As vagas de atendimento, as vagas que promovem, às vezes, comissões ou horas extras. Enfim, o inglês ele é muito bom para ajudar você a pegar uma vaga melhor. As pessoas que têm o inglês não tão bons, eles conseguem ainda fazer o programa. Nós temos atividades que nós recomendamos que são mais seguras e é muito importante que você acredite na orientação que a gente dá. No meu caso, eu converso individualmente com cada participante e, dependendo das qualificações, das experiências, do nível de inglês e mesmo das experiências internacionais que essa pessoa já teve com viagem, eu indico qual seria a melhor vaga para ele fazer. Dentro da elegibilidade para o programa Work and Travel, o estudante precisa estar de férias. Não adianta ele viajar no período que ele quer. Nós, brasileiros, só podemos fazer o programa Work and Travel entre 15 de novembro e 15 de março. Essa janela ela é determinada pelo governo americano. Porém, dentro dessa janela, o estudante ele pode viajar dentro do período de férias oficiais da sua instituição. Então, se você é um aluno, por exemplo, de medicina, e o seu curso não tem uma férias tão longa, isso é muito comum quando eu recruto alunos de medicina, eles geralmente ficam 2 meses no programa. Alunos de outros cursos chegam a ficar 3 meses, mas isso depende. Para viajar comigo, por exemplo, nós temos um documento no modelo oficial que precisa ser preenchido e assinado pelo coordenador do curso. Ele define datas oficiais de férias e, independente da janela que o governo americano permite, o que vale para determinar o tempo do seu programa, ou seja, o tempo que você pode trabalhar remuneradamente, é as férias da faculdade. O programa Work and Travel não foi feito e ele também não deve, de forma alguma, ferir o calendário escolar. Ele não deve impactar, nem atrapalhar, nem de qualquer forma danificar o ensino do aluno. Tenham esse programa como uma forma muito engrandecedora culturalmente, mas ele não é um programa de fazer dinheiro. Ele é uma experiência cultural e, como o próprio nome diz, Work and Travel. Então, nós queremos que vocês tenham uma atividade remunerada
para que ajude a bancar as despesas, principalmente vocês possam interagir com a cultura, viajar nos Estados Unidos, ter uma excelente experiência e voltar para cá contando coisas excelentes, como a maioria dos meus estudantes já fez no passado. Eu conto com vocês e estou aqui para tirar as dúvidas. Me sigam no Instagram, eu tenho postado lá não só sobre o Work and Travel, mas sobre todos os outros programas para os quais eu recruto. Às vezes eu dou informações sobre programas, inclusive com os quais eu não trabalho, mas que são programas de intercâmbio, e eu acho que pode acabar interessando vocês também. A gente se vê por aqui. Eu ainda vou falar mais sobre o programa Work and Travel, mas hoje é somente sobre elegibilidade. Até já. Curtam, sigam e comentem aqui se vocês tiverem mais dúvidas. Eu estou aqui para respondê-las. Obrigada.